Está no ar, Sementes da Graça, compartilhando a graça de Deus. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos juntos diante de Sua Palavra. Se não é inscrito em nosso canal, junte-se a nós nesse trabalho, curtindo, comentando e compartilhando. Seguimos refletindo em nossa série O Custo da Conversão. Nossa segunda reflexão está no capítulo 14 do Evangelho de Lucas, apenas no verso 27. Você que pode, acompanhe comigo o texto que nos diz assim: E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. O custo da cruz. A morte física pode ser entendida como uma saída natural do mundo. Todos que encerram suas participações nesse plano precisam passar por essa porta. Todos temos curiosidades e pensamentos acerca do pós-morte. Muitos também se sentem sem esperança com a vida que levam, mas enfrentar esse inimigo é algo nada desejado. Ninguém tem pressa para enfrentá-lo, principalmente quando pensamos na forma em que isso irá acontecer. Durante o início da história da fé cristã, um tipo de morte condenatória havia se estabelecido no mundo sob o jugo do Império Romano: a morte por crucificação. E como em muitas condenações no mundo antigo, essa morte era antecedida por uma forte tensão sobre os condenados, que eram obrigados a carregarem suas cruzes até o local determinado para a execução. Além de, durante a caminhada e o desfecho, servirem como um espetáculo horrendo e vergonhoso para diversos espectadores. Levar a cruz era um acréscimo terrível ao destino dos condenados, pois, precedendo a morte, sofriam as humilhações, as ofensas, os golpes, sem contar o peso, por vezes insuportável, sobre seus ombros, numa distância que parecia não ter fim. Os que ouviram essa frase do Senhor estavam familiarizados com aquela realidade. Talvez até estivessem acostumados à violência imposta pelos romanos. Mas só de pensar que coisa semelhante pudesse acontecer com eles, isso não parecia algo bom de se ouvir. Na época em que Cristo proferiu essas palavras, levar a cruz era um risco muito provável para muitos que o seguissem. Aliás, esse foi o destino do próprio Senhor e de muitos de seus discípulos. Ou seja, independente de como partiriam desse mundo, para os ouvintes da sua pregação, essa expressão representava exatamente o custo a ser pago em segui-lo. É claro que essas condenações tinham como objetivo, pelo menos de forma teórica, penalizar os criminosos e prevenir, sob a ameaça do medo, que outros seguissem pelo caminho da criminalidade. E para mostrar a força do império, a forma escolhida e propagada seria a terrível condenação pela crucificação. No entanto,
também se tornou o destino de todos que se opusessem ao sistema dominante. Entre esses estavam os visionários, os revolucionários e, principalmente, os inconformados. Mas de todos, apenas um foi o inocente absoluto. E é ele, o Cristo, que convida seus ouvintes para se tornarem seus discípulos, seguindo-o sem se importarem com a distância a ser percorrida, nem com as dificuldades dessa caminhada, contanto que nenhum deles se esqueça de carregar a sua cruz. Levar a cruz representa a escolha dos inconformados com o mundo. Representa a identificação com o Mestre da Galileia, um pertencimento à família de Deus. E como conclusão, representa a fé nas promessas de ressurreição e salvação. Mas às vezes, num contexto de tranquilidade e aparente ausência de perseguições, nossa postura se torna mais parcial em relação ao ambiente que vivemos. Sabemos da advertência sobre o destino e da necessidade de chegarmos até lá, mas ignoramos o que precisamos durante o caminho. O preço da salvação eterna e final foi pago na cruz do Calvário, mas nossa negligência com a palavra de Deus compromete e muito nossa identidade conquistada por Cristo no Gólgota. Precisamos de algo que nos identifique com Ele em nossa caminhada. Algo que pese em nossos ombros, para jamais esquecermos que a cruz mais pesada foi o Senhor quem levou. Algo que o Senhor veja. E aqui não há disfarces, nem cabe pouco caso de nossa parte. Algo que a própria multidão à nossa volta não entenda, mas que sirva de testemunho para que o nome de Deus seja glorificado. Precisamos levar a nossa cruz. Sem ela, até podemos ser religiosos, moralistas, mas jamais seremos discípulos de Jesus. O Senhor não só nos mostrou o caminho, também deixou marcados suas pegadas na via dolorosa da vida para que o seguíssemos. Enfrentou a vergonha e a incompreensão dos espectadores. Escolheu o silêncio do trajeto e surpreendentemente perdoou e orou pelos que o ofendiam. Diante daquela cruz, todos foram testemunhas da entrega do inocente Filho de Deus. Ele utilizou a figura da cruz, pois, independente da época e de sua prática literal, a cruz se tornou símbolo de sacrifício, de entrega, de obediência, de pertencimento e de fé em Deus. Andar com Jesus tem um preço, o custo da cruz. Para quem escolhe levar a cruz, existe choro, dores, encontra incompreensão, existe até a sensação de solidão, mas não é uma sensação verdadeira, pois aquele que carregou a cruz por nós estará sempre conosco através da ação e capacitação do Espírito Santo. O que levamos no caminho indica qual é o nosso destino. Obedecer a Deus é sentir o peso da cruz e a doce presença de Jesus. Chegamos ao término de mais um devocional de nossa série O Custo da Conversão. O discipulado custa muito, mas vale tudo. E com a permissão e a bênção de Deus,
estaremos juntos novamente, dando sequência nessa série aqui em nosso canal. Compartilhe com quem você ama. Ore por esse trabalho e siga-nos nas redes sociais. Tenha um dia e uma semana abençoada pelo Criador. E que o Espírito Santo abençoe sua vida e família, em nome do Senhor Jesus. Amém.